No ar, Aprendendo com a Igreja. Uma produção Pascom, da Arquidiocese de Natal. Rádio Rural de Natal, bom dia para você que está acompanhando a gente através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família. Hoje é domingo e nós estamos começando o programa Aprendendo com a Igreja. Hoje vamos conversar com o Monsenhor Antônio Hannes, bispo eleito para a Diocese de Caicó, cuja ordenação para bispo, né, a ordenação episcopal, vai acontecer agora dia 17 de maio, lá em Arapiraca, Alagoas. E é com o Antônio Hannes, o Monsenhor Antônio Hannes, que a gente conversa hoje aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Monsenhor Antônio Hannes, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Rural, programa Aprendendo com a Igreja. É uma alegria poder estar com vocês nesta manhã de domingo, nesse momento tão especial para a nossa igreja. Que bom, viu? Desde já, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Rio Grande do Norte. Para quem não sabe, o Padre Antônio Hannes passou por 2 períodos aqui na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Morro Branco, foi pároco lá de Morro Branco, depois foi para outras missões, né, em outros estados, e agora está de volta aqui ao nosso Rio Grande do Norte, agora como bispo da província, né, bispo da Diocese de Caicó. Seja muito bem-vindo também ao nosso estado. Muito bem, é uma alegria poder retornar. De fato, foram 2 passagens pela Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Morro Branco, Natal. Primeira, no ano de 2006, como diácono, então eu exerci meu diaconato, 6 meses aí na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Morro Branco. Após a ordenação diaconal, também permaneci como vigário da paróquia por mais 1 ano. Em 2008, fui transferido para Arapiraca, para a formação do aspirantado dos missionários redentoristas da vice-província do Recife. E em 2015, então, fui transferido mais uma vez para a cidade do Natal, como padre da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Portanto, retornar aí à Serra Rio-Grandense é uma alegria para mim. Bom, para começo de conversa, da nossa conversa aqui no programa Aprendendo com a Igreja, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o senhor, né? Onde é que o senhor nasceu? Onde é que passou a infância? Como é que foi a infância? Ok. Pronto. Sou natural do estado de Sergipe, nasci no município de Porto da Folha, Alto Sertão do São Francisco. Sou de uma família de 7 irmãos, sou o mais novo, e passei toda a minha infância lá junto dos meus pais. Depois fui estudar na cidade vizinha, Nossa Senhora da Glória, né? Então, estudando em Nossa Senhora da Glória, concluindo o ensino médio, comecei a participar dos encontros vocacionais, participei dos encontros vocacionais ainda da Diocese de Propriá, mas a promoção vocacional deixava-se muito livre, a gente escolher a diocese ou outra congregação religiosa. Então, após participar de 1 ano de encontro, conhecendo a congregação dos missionários redentoristas, comecei a participar dos encontros vocacionais da congregação, na então vice-província do Recife. Naquele momento, os encontros eram realizados na cidade de Garanhuns. Participei de todos os encontros e no ano de 1994, eu entrei no seminário redentorista na cidade de Garanhuns. Desculpem. Desde criança o senhor já tinha essa ligação com a igreja, com os redentoristas? Como é que foi? Com a igreja, sim. Desde criança, na catequese. Então, posso te dizer que a minha vocação, então, desde a infância, participando da catequese em vista da primeira comunhão, ali já despertava um chamado, um interesse, né? Claro que depois veio na adolescência sempre vem aí os questionamentos,
então dei um tempo para refletir. Mesmo assim, sempre envolvido, participando da vida da igreja, da vida eclesial. Comecei a participar também da pastoral da juventude. E nesse período em que participei da pastoral da juventude da paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Porto da Folha, então vem à tona, né, o desejo de ser padre. Nunca ele desapareceu, mas dei um tempo para pensar se era aquilo mesmo, amadurecer, discernir. Agora, no contato com as comunidades, no contato com a juventude, então, inserido mesmo na vida da comunidade, era a resposta, a confirmação que era isso mesmo. Por isso, aí, conhecendo o missionário redentorista, aí eu aderi e participar dos encontros da congregação. Porque o senhor escolheu a congregação dos redentoristas, né, do Santíssimo Redentor, para seguir aí essa caminhada vocacional? Pela história, pela missão, né? Então, lendo e ouvindo também relatos do carisma, da espiritualidade redentorista, e digo que um dos fatores que pesou muito foi as origens da congregação. Então, Santo Afonso funda a congregação redentorista para a pregação das santas missões populares, de modo especial, então, naqueles lugares mais necessitados, mais desassistidos da vida da igreja. Então, ele funda a congregação pensando na pregação das santas missões no campo, no mundo rural. E muito me identifico com esse estilo, por isso que escolhi a congregação do Santíssimo Redentor. Como é que o senhor conheceu a congregação? O senhor já era de paróquia, que era administrada por redentoristas, ou o senhor conheceu quando estava discernindo a caminhada? Conheci quando estava discernindo a caminhada, porém, em Sergipe já tinha a presença dos missionários redentoristas na diocese de Propriá, chamada a Missão Belga, os padres belgas. Então, eles já atuavam desde a fundação da congregação, ou desde a fundação da diocese, em 1962. Então, o primeiro bispo de Propriá foi um missionário redentorista, solicitou ao governo geral a ajuda e o governo geral, então, enviou os missionários redentoristas da Bélgica. E eles, naquele momento, estavam ainda presentes em duas cidades, em Propriá e em Nossa Senhora da Glória. Então, eu estava morando em Nossa Senhora da Glória. Tive o primeiro contato com o padre redentorista, o padre Leon Gregório, que veio a falecer depois em 2011. Então, meu primeiro contato foi através de propaganda vocacional e também com o padre Gregório, um grande missionário redentorista do sertão sergipano, que tem assim uma história muito bonita, tanto da igreja como as questões sociais também. Foi uma presença muito preocupante na evangelização e com o desenvolvimento do Alto Sertão sergipano. Aí o senhor iniciou porque geralmente os religiosos, eles passam por várias etapas de formação, né? Inclusive em vários lugares diferentes. O senhor falou que começou a trajetória, né? Essa caminhada em preparação para o sacerdócio em Garanhuns, não foi isso? Perfeitamente. A caminhada na formação, a primeira etapa, chamada etapa do aspirantado, naquele momento, naquele ano, era em Garanhuns. Após passar o período do aspirantado, então indo para a segunda etapa, que é o postulantado, corresponde à filosofia, o estudo da filosofia, fui para Recife. Cursei a filosofia na Universidade Católica de Pernambuco, na Unicap. Então, naquele período, o curso não era um curso ainda semináristo, era um curso para leigos, só tinha no período noturno. Então, fiz durante 4 anos
a licenciatura em Filosofia na Universidade Católica de Pernambuco. Concluindo a licenciatura, é a fase agora do noviciado. O noviciado é uma parada para o candidato, de fato, discernir, aprofundar na espiritualidade da congregação, no carisma, e conhecer mais o fundador, os santos da congregação. E essa fase do noviciado, na época, eu fiz em São Paulo, na cidade de Tietê, São Paulo. Ao concluir o ano do noviciado, então vim para Recife, professei os votos religiosos na congregação, na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Madalena, e após fui para a cidade de Fortaleza, para a última etapa da formação inicial da congregação redentorista, que corresponde ao juniorado, onde o candidato clérigo faz a teologia, os 4 anos de teologia. Cursei, na época, até então, era o Instituto Pastoral Teológico do Ceará, ITEP. Estava na fase de transição, reconhecimento pelo MEC. Então, a minha primeira turma foi a turma que já teve o reconhecimento pelo MEC no ITEP. Hoje, Faculdade Católica do Ceará. Então, esse foi o meu percurso inicial da formação na congregação redentorista. É uma longa trajetória, né? São vários, acho que é mais tempo do que os diocesanos, não é isso? Mais tempo. No meu caso, então, foram mais tempo, porque foram 4 anos da teologia, de filosofia, 1 ano no noviciado, 4 anos de teologia, e eu fiz também a primeira etapa, que não foi somente 1 ano, no aspirantado. E aí foi quando aconteceu primeiro foi a ordenação diaconal, e o senhor já fez o estágio aqui em Natal, não é isso? Isso. Antes da ordenação diaconal, concluindo a teologia em 2005, então já fui transferido para a cidade de Natal. Ah, sim, antes mesmo de ser ordenado diácono. Mas só vim para Natal após a ordenação diaconal. Ah, tá certo. E aí fez o estágio, ainda era época de Padre Pio? Não, né? Padre Pio já não era mais o pároco. Não, era o Padre Gesso. O Padre Gesso estava saindo e chegando o Padre Eugênio. Ah, sim. Padre Eugênio Alexandre. Certo. E aí, pronto, o senhor passou essa temporada, depois foi enviado em missão e depois voltou como pároco para cá. Queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência aqui em Natal, tanto como diácono, como padre. Como é que foi viver essa experiência aí no início do seu sacerdócio aqui? Foi uma experiência muito gratificante, de crescimento, um estilo de igreja também, como você sabe, toda a história aí, que é a igreja do Rio Grande do Norte, a colaboração, a contribuição que ela deu para a igreja do Brasil, né? E particularmente conviver também na paróquia Sagrado Coração de Jesus, que tinha toda uma história aí, contribuição na promoção da vida, nas questões sociais, o Padre Pio como missionário redentorista, né, um homem muito sensível, um homem muito preocupado com as questões sociais. Então, conjugar essas duas realidades, tanto a questão religiosa, a questão eclesial, com a questão social, isso para mim foi de um enriquecimento profundo. Então, olhar aquela realidade, então, para mim, foi de um grande aprendizado a experiência na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, esse contato também direto com as comunidades, sobretudo ali na comunidade Nova Descoberta, as visitas que fazia às famílias, juntamente com os vicentinos, juntamente com a pastoral da saúde, de casa em casa. Então, foi assim um tempo muito marcante na minha vida pessoal, na minha vida como missionário redentorista, como padre, e um profundo aprendizado, tanto na pastoral, diretamente na pastoral, como também podendo
percebendo a sensibilidade com a promoção da vida, com as causas, então, sociais. E a paróquia do Sagrado Coração de Jesus, né, ela tem uma importância aqui para a Arquidiocese de Natal, até porque o senhor deve ter conhecido muito bem a história. Assim, o Padre Pio foi um desbravador, podemos dizer assim, aqui da Zona Sul de Natal, né, quando se fala de evangelização. E várias paróquias aqui da Zona Sul, hoje, foram desmembradas da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, administrada pelos redentoristas, na época com o Padre Pio, e também pelos outros redentoristas que colaboravam com ele. Perfeitamente. Tem toda uma história, a gente sabe da contribuição, do dinamismo pastoral, né, do Padre Pio, essa figura assim, muito sensível, e deu tudo de si para a evangelização nessa parte da cidade do Natal, a Zona Sul. Um homem altamente organizado, que humanamente a gente fica pensando como ele conseguia aquela organização da assistência a uma área gigantesca que é a Zona Sul, e com o passar do tempo a gente sabe que vai criando as novas paróquias, foram criando as paróquias, mas penso que no início de muitos desafios, mas o que a gente sabe, ele tendo a colaboração de outros confrades, de outros redentoristas, mas a colaboração que ele tinha por parte dos leigos. Então, era um homem que promovia, de fato, o laicato. Então, tudo que ele conseguiu, assim, realizar, porque ao seu lado tinha muitas pessoas, muitas lideranças comprometidas, responsáveis, e estava ali à disposição para a promoção, a divulgação do Evangelho da Boa Nova de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele reconhecia e já promovia o papel do leigo e, sobretudo, descobrindo lideranças que pudessem, juntamente com ele, assumir a evangelização. Isso mesmo. Bom, Monsenhor Antônio Hannes, a gente vai para um rápido intervalo e volta já conversando mais com o senhor sobre a sua trajetória como padre, e agora como bispo, né? Então a gente vai para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e a gente volta já. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. É Rural de Natal FM, a rádio da família, o som do coração. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Pronto, vamos voltar. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, dia 4 de maio. Hoje o nosso convidado é o Monsenhor Antônio Hannes, bispo eleito para a Diocese de Caicó, aqui no Rio Grande do Norte. Monsenhor Antônio Hannes, que passou por 2 temporadas na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Morro Branco. Nesse primeiro bloco, ele já estava conversando com a gente sobre esse tempo que ele viveu aqui na Arquidiocese de Natal. Foi para outras missões, agora está de volta, agora a partir de junho, né, estará de volta ao Rio Grande do Norte, na província eclesiástica de Natal, como bispo da Diocese de Mossoró. Então, hoje o nosso programa... a Diocese de Caicó é minha terra, tá? É minha diocese de origem. Pois Pronto, é. Minha trajetória como padre redentorista. Primeiro ano como vigário paroquial da paróquia Sagrado Coração de Jesus, aí em Morro Branco. Após um ano de padre, fui transferido para a formação. Então, ser formador no aspirantado, que é a primeira fase inicial do candidato que quer conhecer mais a congregação. Eu fui transferido, passei 3 anos aqui na cidade de Arapiraca, no seminário da Casa de Formação Padre Antonino, mas também responsável pela área pastoral aqui na cidade de Arapiraca. Após os meus 3 anos da formação, responsável por esta área, fui eleito
o superior dos missionários redentoristas da vice-província do Recife. Mandato que eu exerci de 2011 a 2014. Então, foram 4 anos como provincial dos missionários redentoristas de Recife, residindo em Recife, na cidade do Recife. E a vice-província, na época, então, seu território correspondia ao que é hoje o Regional Nordeste 2. Sim. Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. No segundo ano, também fundei uma comunidade religiosa no estado de Sergipe. Terminando meu mandato de provincial, aí fui transferido em 2015 para a cidade de Natal, no quadro da paróquia Sagrado Coração de Jesus, qual passei 4 anos. Nesse período, então, no meu último ano, aconteceu algo assim muito marcante. Então, quem é de Natal sabe da nossa igreja do Morro Branco, né? A igreja que não tinha parede, a igreja que precisava, então, de uma nova construção. E naquele período que eu passei, cheguei observando, via da necessidade, era o desejo dos paroquianos, o desejo também da província de Recife, a construção de uma nova igreja. Após 3 anos de promoção de eventos, que a gente não tinha fundos suficientes para derrubar a igreja, a gente foi trabalhando, foi motivando a comunidade paroquial, e no último ano que eu estava lá, então, a gente derrubou aquela estrutura que tinha antiga e iniciou... Parecia um anfiteatro, né? Era a igreja que parecia um anfiteatro. Teatro, verdade. E a estrutura bastante já planificada, no período de chuva, então acontecia muitos perigos e quedas. Então a gente tinha que ir, de fato, construir uma nova igreja. E graças a Deus, após um trabalho, adesão do povo, promoção de eventos, em 2018, a gente conseguiu, de fato, derrubar e dar início aos trabalhos, né, da construção de uma nova igreja. Só que em 2018, houve eleição no provincial e ele me transferiu. A igreja já estava só com o contrapiso, coberta, né? E, mesmo assim, ele achou por bem eu ser transferido para a cidade de Campina Grande. Então, em 2019, fui para a paróquia Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na cidade de Campina Grande. Na cidade de Campina Grande, passei apenas 1 ano. Então, precisou de um padre para a formação dos junioristas, estudantes da teologia, na cidade de Goiânia. Então, estava lá os estudantes da teologia de Fortaleza, Recife e Goiás. Era um período também que estava unificando as 3 províncias. Eu passei 2 anos e meio responsável pela formação dos junioristas na cidade de Goiânia, Goiás. Após esse período, então, aconteceu a nomeação de Dom Geraldo Freire, que já tinha passado pela paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Isso. E foi nomeado depois eleito provincial. Terminando o mandato de provincial, ele foi transferido para a cidade de Arapiraca. Em Arapiraca ele passa 3 anos. E em 2022, foi nomeado bispo de Iguatu. Ele estava em Arapiraca quando foi nomeado bispo? Dom Geraldo? Olha, então o caminho é ser parco de Morro Branco, depois ir para Arapiraca. Nomeado bispo. Você viu? Uhum. Estava aqui como pároco da Paróquia Santíssimo Redentor,
e fui nomeado bispo para Iguatu. Então, ele me transfere mais uma vez para Arapiraca. Estava na formação, fui transferido aqui para ser parte da paróquia do Santíssimo Redentor de Arapiraca. No momento que fui nomeado, então, bispo para Caicó, exercia, então, a missão de pároco da paróquia, também formador do aspirantado redentorista, que está aqui na cidade de Arapiraca. O senhor já... Sim, a sua trajetória como pároco, né? E já de muitas andanças, né? Muitas experiências em lugares diferentes. O senhor Antônio Hannes, o senhor já comentou um pouco, eu acho que talvez tenha sido uma das coisas que mais marcou o seu governo aqui na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, foi a reconstrução da Igreja Matriz. Mas, assim, que outras lembranças, ou quais as principais lembranças o senhor carrega na sua vida como pároco aqui de Morro Branco? Pastoralmente, então, marcante foi a criação da paróquia do Povo de Rua, aí, em Morro Branco. Então, a gente iniciou a pastoral do Povo de Rua. Também o contato com a pastoral da saúde nos hospitais, as visitas também que fazíamos periodicamente às famílias de toda a área da paróquia, né? As visitas aos idosos, visita aos enfermos. Então, esses contatos foi assim marcante na minha vida. E digo que a experiência mesmo profunda foi a criação da Pastoral do Povo de Rua, algo que deu certo, que já expandiu para outras paróquias, que a gente sabe da organização e da atuação que vem aí desenvolvendo, acho que agora a nível de Arquidiocese de Natal. Isso. No ano passado eu gravei um programa Aprendendo com a Igreja, né, como esse daqui, sobre a pastoral do Povo de Rua. E um dos entrevistados era o atual coordenador, que eu esqueci o nome, Jean, acho que é da paróquia de Santa Ana, Soledade 2, e o outro que participou do programa também foi Levani, da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, e exatamente ele contava desse início da história da pastoral. Lembro que foi um dos programas assim, que marcou bastante. Muito legal. Verdade, Levani já era muito presente. Então, na época, tinha o Flávio que já assumiu no início da criação. Acredito que hoje Levani é um dos coordenadores também dessa pastoral paroquial. Agora vamos falar já do Monsenhor Antônio Hannes, nomeado bispo para a Diocese de Caicó. Queria que o senhor contasse para a gente como é que foi assim, essa nomeação, como é que o senhor recebeu esse convite do Papa Francisco, né, nosso saudoso Papa Francisco, através do Núncio Apostólico. Como é que foi? Olha, para mim foi assim uma surpresa ter recebido essa comunicação. Eu estava no momento na cidade de Penedo, né, porque eu moro em Arapiraca, mas a sede da Diocese de Penedo, a sede é Penedo. Né? Penedo. Tinha ido para a reunião do Conselho... Tinha ido para a reunião do Conselho de Presbíteros, né? Então, antes de iniciar a reunião, estava na sala conversando com alguns colegas, me dirigi para o local da reunião. Chegando lá, recebi que tinha uma ligação. Eu atendi a ligação, aqui é da Anunciatura Apostólica, a pessoa se apresentou, que era secretária do Núncio, que ele desejaria falar comigo. Perguntou se eu estava em casa. Eu disse não. No momento, acabei de chegar em Penedo, vim para uma reunião. Aí ela disse, um momento. Perguntou, que horas o senhor vai estar em casa? Eu disse, por volta das 16 horas. Pronto, então o Núncio está dizendo que às 16 horas vai fazer uma chamada de vídeo, quer falar com o senhor.
Então, participei. Terminou, a conversa foi essa, naquele primeiro momento. Eu só quero saber se o senhor conseguiu se concentrar na reunião, que foi participar em Penedo. Olha, deu para se concentrar, né? Administrei, promovi a expectativa. Então, administrei bem, participei da reunião. A reunião terminou por volta das 13 horas. Almocei. Após o almoço, me dirigi para casa. Cheguei aqui às 15, acho que era mais ou menos às 15h30. Pontualmente às 16 horas. Então, eu recebi a chamada de vídeo do senhor Lúcio. Então, ele foi logo perguntando: como o senhor está? Está bem? Estou bem, graças a Deus. Aí fiz uma pergunta: o senhor obedece ao Papa? Naturalmente. Como não? Muito bem. Ontem eu recebi uma comunicação e o Papa Francisco lhe nomeou bispo da Diocese de Caicó, no Rio Grande do Norte. Aí eu fiquei assombrado, né? Então a reação é de deixar a gente sem chão. Tem algum tempo para dar uma resposta, para pensar. Ele disse: até amanhã. Tem que ficar em silêncio, então pode só consultar o diretor espiritual e amanhã, às 9 horas, a gente retorna a conversar. E assim foi feito. No outro dia, às 9 horas, ele ligou mais uma vez. Eu apresentei as minhas limitações, as minhas fraquezas, fragilidades. Ele disse: não tenha medo, né? Então, foi dando algumas orientações, dizendo que se prepare, viu? Não é honra, não é título, é uma cruz. É uma cruz que o Papa coloca nas suas costas. Mas tenha certeza que a graça de Deus vai acompanhando, vai lhe auxiliando, vai à frente. Então, após pensar, após discernimento, dei o sim, né? O sim para a igreja, na confiança que a graça de Deus vai à minha frente, confio plenamente no estado de graça e me inspirando em tantos vocacionados da Bíblia, da história, da Sagrada, que Deus chamou, e a primeira reação dos chamados nas Sagradas Escrituras, então, uma reação de medo, de insegurança, né? Não sou capaz, mas a promessa: estarei contigo. Então, me inspirando, olhando para a história de tantos vocacionados, homens, mulheres, profetas, patriarcas, e também, humanamente, se sentiram frágeis, não capazes de dar uma resposta, mas depois ele dizia: estarei contigo, não tenha medo, estarei contigo. É claro que o medo, a insegurança, o novo sempre impacta, né? Com certeza. Mas a gente vai nesse abandono, né? Confiando na graça de Deus, fazendo a minha parte, confiando no Espírito Santo que vai abrindo os caminhos, iluminando, dando sabedoria. E o senhor vai para uma diocese, vai iniciar a sua trajetória como bispo numa diocese, não é porque a minha diocese de origem não, mas eu digo porque conheço, né, de perto. O senhor vai para uma diocese muito boa também, que tem uma história, já tem um histórico de bispos, pessoas simples do meio do povo, né? Começar pelos últimos mesmo, como Dom Antônio, como Dom Delson. Então o senhor vai suceder homens que foram e os que são vivos, bispos do meio do povo, bispos, pessoas simples. Eu acho que o senhor tem muito, pode se inspirar muito nos seus antecessores lá em Caicó. Verdade. Tendo escutado assim, relatos, testemunhos de alguns que já passaram por lá, então isso muito me conforta, me consola. Uma igreja já tem uma experiência de 85 anos de caminhada, de evangelização, e caminhada marcada por 4 pilares, né? A evangelização, a educação, a comunicação, a promoção
da vida. Então a gente vai com total disponibilidade para continuar um trabalho feito ao longo desses 85 anos por pastores, bispos, padres, religiosos, leigos, lideranças comprometidas, né, com o bem do povo de Deus, naquela porção e a igreja de Caicó. E a gente vai olhando, né, para o passado, para toda a história construída até hoje e também aberto para as novidades do Espírito Santo, né? Então, como o lema, um só coração, uma só alma, a gente vai para, junto com toda a liderança, poder, assim, dar continuidade a este trabalho, mas aberto ao que o Espírito Santo nos indicar. Então, o importante é preservar a comunhão, a unidade, caminhar juntos, né? Acreditando naquilo que o Espírito vai nos indicando. Ok, a gente vai para mais um rápido intervalo e volta já, o senhor Antônio Hannes, com o último bloco aqui do programa Aprendendo com a Igreja. Rapidinho, a gente volta já. Você está ouvindo Ritmo Pastoral, uma produção da Pascom. Sintonize a paz rural de Natal, a rádio da família. 91.9. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo. Hoje nosso convidado, o Monsenhor Antônio Hannes, que foi pároco aqui da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Morro Branco, em Natal. Monsenhor Antônio Hannes, por que a escolha da Igreja Matriz do Santíssimo Redentor em Arapiraca, Alagoas, para a ordenação episcopal de 17 de maio? Primeiramente porque eu estava aqui exercendo essa missão como pároco, né? E pelo fato de estar aqui, sair daqui, então eu achei por bem escolher a matriz do Sagrado Coração, a matriz do Santíssimo Redentor, porque eu estava atuando como pároco, como missionário, né? Então, o primeiro ponto é esse, que me fez eu escolher. Aqui muito bem acolhido pelo povo, uma experiência muito gratificante. Então, como gratidão pelas duas passagens aqui, primeiro como área pastoral, segundo como paróquia. Então, um povo muito acolhedor, um povo muito participativo, muito presente. Eu achei por bem, em forma de gratidão, pela acolhida, pela convivência, pelo trabalho pastoral, pelo dinamismo da paróquia, então ser ordenado na matriz do Santíssimo Redentor. Depois também para facilitar, né, quem vem de mais distante. Então, por estar a cidade de Arapiraca muito próximo de Maceió, né, e iria facilitar a locomoção de quem vem de mais distante. Então, foram as razões por que escolhi. A matriz, no primeiro momento, eu iria escolher um outro também espaço, viu? Seria um ginásio muito próximo à Igreja Matriz, e cabe um maior número de participantes, de fiéis. Porém, ele está em reforma. A secretária, então, disse que não seria confiável esperar a conclusão. Talvez ela não terminasse no mês de maio, então que eu não corresse risco. Como a igreja não é uma igreja tão pequena, cabe mais ou menos dentro na nave da igreja do Santíssimo Redentor, mais ou menos 1.000 pessoas. É grande. Então, fora, a gente vai colocar cadeiras, telões,
Uhum. Vamos apostar que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Se Deus quiser. E quem será o bispo ordenante e os coordenantes? O bispo ordenante será Dom José Luiz Delgado Magela, que é o arcebispo de Pouso Alegre, Minas Gerais. Por que eu escolhi ele? Porque ele foi meu mestre no risco, foi meu formador. Então, tive uma boa convivência, uma pessoa que tem assim, muita aproximação, muito carinho, muito afeto. Escolhi ele, Dom José Luiz Delgado Magela, esse foi o Dom Magela. E os outros dois são coordenantes, para o Dom José Luiz Ferreira Salles, missionário redentorista também, bispo de Pesqueira, e foi meu último formador. E Dom Valdemir Ferreira, o bispo da Diocese de Penedo. São os dois coordenantes. Quais são as primeiras... O senhor até já falou um pouco, mas eu queria que o senhor também falasse mais um pouco. Aliás, o senhor já conhece Caicó? A região ali do Seridó? Passei uma única vez, o Caicó. Sim. Mas o senhor... 2 anos eu fui participar da festa de encerramento Nossa Senhora da Guia em Acari. Acari. Conheço Acari, conheço também Jardim de Seridó, porque quando eu passei pelo Natal, eu fui vigário episcopal para a vida religiosa. Isso. Então a coordenadora da CRB, aí do núcleo da CRB de Natal, a irmã Elisete, então nós percorremos aí onde tinha religiosos no território da Arquidiocese de Natal, nós fomos fazer as visitas, visitas pertas com os religiosos e religiosas, e estendemos também uma visita à Diocese de Caicó. Sim. Nós fomos e conheci a cidade de Jardim do Seridó. Pois bem, pois é minha terra. Muito bem. Minha querida muito cidade. agradável, viu? Obrigada. Quais são, o senhor até já falou um pouco disso no último bloco, no segundo bloco, mas quais são as suas primeiras impressões sobre a Diocese de Caicó? Seja dessas rápidas passagens que o senhor teve por lá, e seja já agora, claro, depois foi nomeado bispo, certamente começou a estudar mais, a pesquisar mais sobre a região do Seridó, sobre a Diocese de Caicó. Quais são as suas primeiras impressões? Bom, a partir da história que a gente escuta, a partir daquilo que a gente já viu, é uma igreja muito viva, uma igreja que tem dado assim, muita colaboração, a nível do Regional Nordeste 2. Como já disse, uma igreja que tem 4 pilares, que é a evangelização, a comunicação, a educação e a promoção da vida. Então, a gente sabe que os bispos que passaram por lá, muito sensíveis, com esses 4 campos de atuação. E isso é muito confortador também, saber da religiosidade do povo, da devoção que o povo do Seridó nutre, tem a acolhida também, um povo muito acolhedor, muito religioso. Isso é gratificante. Então, são marcas da Igreja do Seridó. E a gente fica muito contente, muito feliz, mais tranquilo, saber da história desta igreja, da participação, do compromisso que ela tem com a evangelização, com a causa social também. São pilares que, pelo pouco que eu conheço dos redentoristas, que estão, esses 4 pilares que o senhor citou, são muito próximos ali do carisma redentorista, não é isso? Perfeitamente. Então, se aproxima muito do nosso estilo, da missão redentorista, esse contato com as pessoas, a sensibilidade com a realidade de nosso povo. Então, não é algo assim que está distante do estilo da gente, da missão da gente. Inclusive com a comunicação. A Diocese de Caicó, assim, em termos de rádio, ela eu acho que é uma das únicas dioceses no Brasil que
possui tantas emissoras de rádio. São 4 emissoras. Perfeitamente. Então, já tomei conhecimento que são 4 emissoras de rádio, então tem como a igreja atingir, né, todos os setores, todos os espaços do território da nossa diocese. Isso é muito gratificante, levar a informação, levar a boa nova, a boa notícia a este povo. E o senhor chegará a Caicó, será empossado como bispo da Diocese de Caicó, acho que é o 8º bispo, né? Se eu não me engano, eu vi em algum lugar que era o 8º bispo, né? Diocese de Caicó, dia 14 de junho, então receberei a posse como o 8º bispo da Diocese de Caicó. Às 5 da tarde na Catedral de Santana, não é isso? Às 5 horas da tarde, Catedral de Santana, estarei ali junto com todo o povo de Deus, com as paróquias, comunidades, lideranças, com o clero, religiosos, para esse momento, né, tão marcante na minha vida e na vida de toda a igreja. Então, é um novo na minha vida, mas que me causa muita alegria poder, de fato, colaborar com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já teve contato? Já teve contato com reunião, assim, com os padres, com o colégio de consultores da diocese? Teve uma reunião, sim, com o colégio dos consultores, não na cidade de Caicó. Então, entrei com o colégio dos consultores aí na cidade de Natal. Sim. Então, senhor Antônio Ramos, a gente já está finalizando aqui o programa, Aprendendo com a Igreja. Queria deixar o espaço para o senhor deixar uma mensagem para a província eclesiástica de Natal, né, para o nosso povo potiguar, e também já fazer o convite a quem está ouvindo a gente a participar, principalmente da Apóstolo, dia 14 de junho, que já é mais próximo da gente, aqui no estado. Perfeitamente, mas aproveito para convidar quem pudesse fazer presente dia 14 de maio, dia 17 de maio, aqui na cidade de Arapiraca, participando da ordenação episcopal. Para mim será uma grande alegria a participação aí de todos vocês. Sintam-se convidados para este momento da nossa igreja rio-grandense, né? E no dia 17 de junho? E no dia 17 de junho? Dia 14 de junho. Também. Opa, dia 14 de junho, não vamos confundir o povo. Dia 17 de maio será a ordenação em Arapiraca e dia 14 de junho a posse em Caicó, às 5 da tarde. Estão convidados também, quem pudesse fazer presente nesse momento marcante, que é a tomada de posse na Diocese de Caicó. Então, conto com a presença de todos vocês, com as orações de todas as comunidades. Então, peço que rezem por mim, para que possam iniciar este pastoreio, né, com sabedoria, discernimento, prudência, levando em consideração os ensinamentos, né, que o Papa Francisco deixou para a nossa igreja. Simplicidade, humildade, então, levando a palavra de Deus de forma muito próxima a todas as realidades. Então, que, de fato, eu possa viver este meu pastoreio com o estilo, né, de Jesus Cristo, bom pastor, e aquilo que Papa Francisco tão bem lembrou com palavras escritas, mas também com o seu testemunho. É com esse estilo que eu quero, de fato, iniciar esse pastoreio, esse trabalho, em contato com as comunidades, em contato com as pessoas, pregando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e mostrando um Deus que ama profundamente o ser humano. Então, a mensagem que eu deixo para todos os que nos escutam, para todo o povo da província eclesiástica do Rio Grande do Norte, é essa: confiança, esperança. Então, estamos no ano jubilar 2025, peregrino da esperança.
Então não vamos deixar que nada venha roubar, tirar a nossa esperança. Essa esperança que tem um rosto, essa esperança que tem um nome, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, confiança no Senhor que está em nosso meio. E com Ele, vamos caminhando juntos na construção de um mundo melhor. Então, que o Espírito Santo vá abrindo os caminhos e que a gente vá sendo sensível para discernir o que o Espírito nos pede, discernir os sinais do Reino de Deus em nosso meio. O senhor Antônio Hannes, muitíssimo obrigada por ter participado com a gente hoje aqui do programa Aprendendo com a Igreja. Foi uma alegria poder reencontrá-lo, pelo menos virtualmente, né? E saber que o senhor está de volta aqui ao nosso estado. Muito obrigada. Assim, eu te agradeço a oportunidade, a atenção, por ter possibilitado esse contato. Muitíssimo obrigado. E conto com a colaboração, com a ajuda de todos vocês, viu? Então, que Deus abençoe e nos veremos ou na ordenação ou na posse e, com certeza, em muitas outras oportunidades estaremos juntos. É um prazer. Com certeza. Muito bem. Muito obrigada e obrigada a você que esteve com a gente desde as 10 horas, acompanhando essa conversa aqui com o Monsenhor Antônio Hannes. Lembrando que ele será ordenado bispo dia 17 de maio, às 4 da tarde, lá em Arapiraca, Alagoas. E a posse na Diocese Caicó, na Catedral de Santana, vai ser dia 14 de junho, às 5 da tarde. Então, muito obrigada pela audiência. Domingo que vem, a gente se encontra mais uma vez, às 10 horas da manhã, com mais um Aprendendo com a Igreja. Você continua na Rádio Rural de Natal, porque vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Bom domingo, boa semana. Acabamos de apresentar Aprendendo com a Igreja.